Eleições 2022 é na 93 FM. Cleiton Santos. 7 horas mais 35 minutos, de volta aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1. Jornalismo com conteúdo e credibilidade, onde o café não é requentado. Quer ficar bem informado de tudo que acontece em Itabaiana, em nosso estado, no Brasil e no mundo? Acesse agora mesmo o portal 93 Notícias. Nós temos aqui nos estúdios da FM Itabaiana para a série de entrevistas, com os candidatos ao governo do estado de Sergipe. Hoje, Elinos Sabino, do PSTU. É o nosso entrevistado de hoje. Candidato, bom dia, seja bem-vindo aqui à FM Itabaiana, a 93.1. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita satisfação, mais uma vez, aqui estar em Itabaiana, acompanhado de nossa candidata a vice, Leide Lima, e do nosso candidato ao Senado, Heraldo Góes. Ele que é dos Correios. Candidato, como fiz com os demais entrevistados, para que a população sergipana que nos acompanha através das ondas sonoras FM Itabaiana, quem é Elinos Sabino? Sou um trabalhador, hoje servidor público, Comecei a trabalhar muito cedo, ainda aos 6 anos em Lagarto, desde vendedor, depois trabalhador rural. Lecionei um período em Lagarto também, depois concurso público da SUCAM, hoje FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. E, historicamente, no político, a gente teve uma participação das lutas desde as diretas JAS, ainda como Grêmio Estudantil, depois como sindicato, participando da direção do Sindicato de Servidores Públicos Federais, o SINDCEP. Fui da direção da Central Única dos Trabalhadores, hoje estou atuando na CSP com Lutas, enquanto executiva da CSP com Lutas, estive na direção. E também atuei politicamente outras candidaturas, A última foi vice-prefeito em Aracaju e estou na direção do PSTU. Candidato, para a gente iniciar a nossa entrevista, todos os temas que foram escolhidos são temas de relevância à sociedade sergipana. Para darmos início aqui à sua entrevista, o primeiro tema é segurança pública, Há um questionamento muito grande por parte da sociedade, principalmente daqueles que precisam fazer o uso do transporte alternativo, esses coopertowns do interior para a capital, a onda de assalto que acontece, insatisfação da polícia com o governo do estado. Qual é o plano de governo que o senhor tem para a segurança pública de Sergipe? Importante área da sociedade como um todo é justamente o contingente pessoal. Da mesma forma que a gente tem uma carência de pessoal na educação, na saúde, na assistência social, também há uma defasagem de pessoal. Só que há um sentimento diferente de todas as outras candidaturas, a nossa proposta para a segurança pública, que é a desmilitarização da polícia. E também o direito à organização dessa polícia em sindicato, em associações, inclusive com direito à greve, toda a situação. De imediato é isso. A outra situação é que a gente precisa subordinar a categoria ao Conselhos Populares. E é essa situação que vale também para todas as demais áreas e empresas do Estado, onde a população vai ter o controle dessa situação. Por exemplo, um delegado de uma cidade deve passar pelo Conselho Municipal da área de segurança. Esse conselho é constituído por trabalhadores, por local de trabalho, por local de moradia ou de estudo. Da mesma forma, os comandantes e, da mesma forma, o próprio secretário de segurança. E também, até a autoridade do governador é subordinada aos conselhos populares, ou seja, ao invés de a gente ter um ditador durante 4 anos, que dita todas as regras, o que tiver na cabeça dele é o que vai executar, ou seja, o governador, a gente vai ter uma pessoa que vai estar subordinada ao conselhos populares da população. Ou seja, um governador não vai poder fazer o que bem quiser e bem entender. Mesmo ele fazendo 100% do que se compromete durante a campanha, na verdade, ele precisa ter um controle social. E é isso que nós dissemos que no atual regime capitalista hoje brasileiro, na verdade, não há uma democracia. Ou seja, as pessoas, seja na área de segurança, é preciso ter essa atuação. O policial precisa estar envolvido na comunidade, precisa ter esse consenso. E as questões de segurança que hoje aflige a toda a população, não só sergipana, não só aqui de Itabaiana, mas também brasileira e também no mundo, é porque as pessoas são agredidas ainda na infância, com a ausência do Estado.
Ou seja, não tem uma boa educação para os filhos dos trabalhadores, não tem uma boa estrutura nas suas residências, não tem saneamento básico, não tem uma boa moradia, consequentemente é prejudicada a criança, acaba sendo agredida de várias formas. E então o mundo do crime acaba usando essa reação natural das pessoas de sobreviver para ir ou partir para a violência. Então, como a gente tem uma política de pleno emprego e boa estruturação da sociedade para que os recursos produzidos pela classe trabalhadora, todos os materiais, todos os serviços são produzidos por trabalhadores. O patrão, principalmente no caso o grande empresário, ele não trabalha, ele apenas explora os trabalhadores, né? E nós vivemos numa região que temos muitos trabalhadores de micro e pequenos empresários. Esses sim trabalham e produzem para nós consumir ou material ou serviços. E essa situação a gente, justamente a classe trabalhadora, juntando com os pequenos e microempresários, nós vamos ter uma boa atuação na defesa da sociedade, porque se Sergipe é rico, nós queremos pleno emprego. Todos trabalhando, ninguém vai precisar roubar. Candidato, o senhor irá valorizar a categoria, né? Nós tivemos aí um impasse muito grande do ano passado para cá entre o movimento Polícia Unida e o governo do Estado, né, na luta pelo adicional de periculosidade. Irá haver valorização da classe caso o senhor seja eleito governador? Uma das principais questões é justamente o servidor público prestar um bom serviço à população, mas para isso ele precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. As estruturas precisam ser adequadas em quantidade suficiente para atender todo o Estado. Qualquer que seja a área, há uma necessidade de prestar um bom serviço. Por isso que nós somos também contra a privatização e reestatização do que foi privatizado. E, nesse sentido, nós temos que estruturar toda a sociedade de instrumento necessário para uma boa produção. Assim como, por exemplo, também nas áreas da agricultura, na Indagro, no próprio Detran, em toda a situação na polícia, estruturado com um contingente de pessoal suficiente, nós teremos condições de prestar um bom serviço à população. O que os atuais governantes, seja estadual ou seja federal, não têm interesse de prestar um bom serviço à população. Candidato, também perguntado aos demais entrevistados, né, qual o plano de governo que o senhor tem para dar assistência aos familiares de policiais que foram assassinados no combate aí ao crime e também essa quantidade excessiva no crescimento de policiais com depressão atualmente aqui em Sergipe? Sergipe é um quadro alarmante. A violência policial com mortes envolvidas em ações policiais tem um índice... o terceiro maior do país, ou seja, mais violento do que São Paulo e do que Rio de Janeiro. E essa situação parte de orientações do governo, da equipe do governo. Ou seja, há uma necessidade de fazer uma inversão. É preciso ter, digamos assim, uma ação policial coordenada pela população, para que haja o menos inserção possível. E, nesse sentido, é alarmante. A gente estava, por exemplo, na manifestação, na parada LGBT, e a gente viu lá policiais com metralhadoras, né? Totalmente desnecessário, porque até um acidente, um tropeço daquele policial, a metralhadora podia disparar, e a multidão estava ali se divertindo, protestando, tudo de forma ordeira. Mas essa situação ostensiva assim, se fosse discutido com a população, não teria necessidade, estava tudo sob controle, toda a situação. Ou se por acaso tivesse, fosse bem distante, caso houvesse necessidade de uma ação daquela ostentação. Então, uma situação de forma concreta a população precisa ter esse controle. As indenizações são necessárias, o Estado precisa dar a garantia familiar e a pessoa, o profissional, o policial, que arrisca a sua vida para prestar serviço, isso é importante. Nós temos uma polícia que é devidamente qualificada, agora, infelizmente, está mal orientada pelo governo. E é isso que a gente faz diferente. Através de conselhos populares, né, vamos tratar e orientar bem essa ação, para que a ação policial não seja apenas do policial. A segurança é de todos nós. Nós, inclusive, defendemos a autodefesa da classe trabalhadora. E essa ação conjunta, discutida e debatida, vai melhorar a condição de vida do policial, né, com salário, sabendo que ele põe em risco a sua vida, inclusive a vida de sua família. Então, nós queremos a valorização de todos os profissionais, como também do trabalhador em segurança pública.
Candidato Elino Sabino, outro tema muito importante, né, e que nos deixa apreensivo é justamente a questão da saúde pública aqui em Sergipe, né? Da falta de um bom atendimento nos hospitais, a superlotação do USE, o Hospital do Câncer, que ficou em uma terraplanagem, que volta novamente à cena da política em período eleitoral, né? Como é que o senhor analisa a atual situação da saúde pública aqui em Sergipe e o que o senhor fará caso seja eleito governador para mudar essa história? As principais ações de saúde são a preventiva, aquela que evita a pessoa adoecer. Mas casos urgentes sempre acontecem. Agora, é necessário descentralizar, é irresponsável os governantes anteriores, nesse caso, de deixar que uma pessoa tenha que se deslocar, no caso de urgência ou emergência, se deslocar de Canidé de São Francisco, ou do lado de Cristinápolis, ou de Luiz Barreto, até Aracaju. São 2 horas, em média, de tempo de deslocamento, por mais urgente que venha a ambulância deslocando, é um risco que oferece também na própria rodovia OBR. Então, há uma necessidade de descentralizar essas estruturas, construir inicialmente regionais de saúde, com toda a estrutura de um hospital emergência, e também estruturar todos os municípios, estrutura de saúde que possa atender bem a população. São os trabalhadores que produzem a riqueza, que prestam serviço e precisam de uma boa qualidade de saúde. Não pode esse serviço estar somente para os grandes ricos, os poderosos, que têm toda a estrutura medicinal. Não, a classe trabalhadora, se produz toda a riqueza, essa riqueza também precisa garantir uma boa saúde, com qualidade, e também uma valorização dos trabalhadores da área de saúde. É preciso prestar um bom serviço à população e também ser servido. Então, a classe trabalhadora precisa dessa assistência. Infelizmente, entra governo e sai governo de todos os partidos dos demais concorrentes, mas, na verdade, eles não vão atender às necessidades da classe trabalhadora, porque eles ou são ricos, poderosos, ou são capatazes a serviço dos ricos e dos poderosos, mesmo que o discurso seja de trabalhador. E é importante frisar isso. É importante saber qual é o programa do partido, porque no programa do partido você vai ver, está lá os interesses dos grandes empresários, está lá os interesses, por exemplo, a gente pode citar uma situação concreta aqui de Itabaiana ou dos grandes municípios no interior do estado. O feirante paga suas taxas ali, de forma perfeita, mas as multinacionais, os grandes empresários que vêm investir e sugar a nossa cidade, não pagam 1 centavo de imposto. Recebe toda a estrutura do município, recebe toda a isenção durante 20 anos e depois, quando está próximo a completar 20 anos, sai dessa cidade e vai para outra, ou sai do estado de Sergipe e vai para outra. Então, essa situação é preciso estimular, deixar isento de impostos o pequeno e o micro empresário. As dívidas desses empresários é preciso ser suspensas durante 2 anos, tornar carente, entrar com a auditoria, rever as dívidas, que gerou muito desemprego, muito fechamento de lojas, muito fechamento de pequenas indústrias, de trabalhadores rurais, ou mesmo da cidade, na área urbana. Então, há uma necessidade de ter essa valorização da saúde como uma forma de assistência, como uma forma de garantir todo o bem-estar da população, desde o emprego, da moradia e principalmente do saneamento básico. Evidenciando aí o saneamento básico como uma ação de saúde preventiva, é irresponsável você ter hoje uma lixeira a céu aberto ou mesmo um aterro sanitário. Isso é coisa do século passado. Pega esse lixo que hoje já dá despesa ao município ou ao estado e, na verdade, é para ser transformado em uma indústria de reciclagem. Aí vai gerar o gás com a combustão, vai gerar o adubo orgânico e também vai reaproveitar, beneficiando a natureza, deixando de prejudicar o meio ambiente. E, nesse sentido, trabalha-se o quê? Com conselhos populares, com orientação à população, para já reciclar o seu lixo desde a sua casa, orientando direitinho o que é um lixo orgânico, o que é inorgânico, separando os vidros, os metais, papel enxuto, plástico, para reaproveitar, e aí vira uma indústria, mais uma indústria da cidade, gerando emprego. Ao invés de ser despesa para o município, é gerar emprego. Mas, infelizmente, o sistema capitalista e esses governantes não querem o bem-estar da classe trabalhadora. Só se preocupa em se locupletar ou em bem-estar deles, ou a serviço dos coronéis. Candidato, ainda falando sobre governantes, nesse caso o governador, como é que o senhor analisa a atuação do governo do Estado durante a pandemia do Covid-19? Foi muito insípido, digamos assim, insuficiente a ação. Mesmo tendo reagido de forma correta à irresponsabilidade do governo Bolsonaro em desestimular o uso da máscara,
desestimular o isolamento e retardando em pelo menos 5 meses a aquisição da vacina, então ele não teve de forma uma ação mais direta, que teria que ter um lockdown de forma impacto mesmo, porque se você evitasse a contaminação, diminuía muito mais o número de infecção. A mesma coisa, demorou-se a distribuir máscara, inclusive com iniciativa da própria população brasileira e sergipana, no caso, que é bem criativa, foram fazendo máscara em sua própria residência, já que faltou máscara no mercado. E também houve denúncias de superfaturamento da aquisição de máscara. Então, tudo isso é uma situação que prova ou comprova que se o governo tivesse colocado muito mais recursos na saúde, ao invés de jogar na iniciativa privada, porque quase 80% dos recursos que é destinado à saúde pública, vai para a iniciativa privada, seja laboratórios, seja clínicas, ou mesmo até hospitais. Então, há uma necessidade de todo o recurso do SUS, todo o recurso público ser canalizado. Nós entendemos que saúde não é mercadoria para se lucrar, ou seja, a saúde tem que ser 100% estatal, 100% prestando serviço gratuito a toda a população e em todos os níveis. Se tivermos um SUS, uns postos de saúde de boa qualidade, as clínicas particulares deixam de existir, porque não vai ter ninguém que vai pagar. Se o SUS presta um bom serviço, o rico não vai ter uma saúde diferenciada. O próprio rico, que também é um cidadão, que também é uma pessoa, vai no posto de saúde como todo trabalhador. Mas por que a diferença entre a saúde que é cuidada do trabalhador para aquele que explora os trabalhadores? Isso é outra irresponsabilidade do sistema capitalista. Candidato, o senhor falou aí sobre a questão da falta de incentivo para o distanciamento social, isolamento, até que o governo do Estado, inclusive, é questionado pela questão da economia, por ter decretado aí o isolamento social. O que faltou aí na fala do senhor foi justamente sobre a questão das compras dos respiradores, né, que não chegaram para o estado de Sergipe, e também de hospitais de campanhas que foram realizados sem leitos de UTIs inicialmente. Eu acho que foram pontos, né, negativos da ação de enfrentamento do governo do Estado relacionada ao Covid-19. Se, digamos assim, houvesse uma maior valorização do profissional na área de saúde, que foi o grande baluarte para evitar milhares e milhares de mortes em Sergipe. Nós queremos também colocar no seguinte aspecto: se fosse prevalecido a tese de Bolsonaro, que a imunização por rebanho, teria que, hoje, por exemplo, em Sergipe, ao invés de 6 mil mortes, teria mais de 40 mil mortes. Porque na proporção de cada caso, quantas pessoas morreram, pela quantidade de casos, você pegando a quantidade de casos, dividindo pela quantidade de mortes, na proporção, né, na verdade, são 43 casos mortos. Então, aí, nesse caso, você pegando essa matemática colocado, multiplicaria aí um número grande, em torno de 7, a quantidade de mortes que houveram em Sergipe e no Brasil. Então, felizmente, o governador não seguiu a política desastrosa do governo Bolsonaro, que iria ampliar o número de mortes em nosso estado. Mas, mesmo assim, não tomou as medidas de valorização profissional, não tomou medida, até porque o próprio Estado não deu o devido valor e preparação com ampliação do número de profissionais prestando serviço de saúde à população, e também não tomou medidas drásticas. Ficou reunindo com empresários, então demorou a tomar medida de orientação de forma imediata do uso da máscara e do isolamento social. Essa demora, no início, mesmo que fosse de uma semana, de 15 dias ou de um mês, como foi, na verdade, atrasou o quê? Evitaria que outras pessoas contaminassem e depois contaminassem outras pessoas. É uma coisa rápida. E, então, cidades que, digamos assim, mundo afora, quando identificou que já estava contaminado, lockdown, 15 dias, parado tudo. Isso não teve em Sergipe, não teve um lockdown que parou tudo. Essa situação é colocada, parar tudo porque as pessoas precisam parar mesmo de se contaminar umas com as outras. E essa situação colocada, se a nível nacional acontecesse, o número de mortes caía e muito. Então, essas ações de omissão, seja do governo estadual ou de ação do governo federal, prejudicou e, infelizmente, veio ceifar milhares de mortes, quando esse número podia ser bem menor, caso tivesse uma ação mais voltada à saúde pública, mais direta e tomado de forma mais energética essas ações. A gente acompanhou recentemente a insatisfação de enfermeiros com a questão da luta pelo piso nacional, para que o governo do estado pagasse o piso aqui em Sergipe, e também tivemos aí greves, movimento grevista de condutores de ambulâncias do SAMU. O senhor tem realmente um plano também de valorização para essas categorias, candidato?
há uma necessidade de dialogar constantemente com os profissionais, não só da área de saúde. Quer dizer, com muita luta, com muita mobilização, a nível nacional, a categoria conseguiu ter esse piso salarial, que é correto ter esse piso, porque, infelizmente, a maioria das prefeituras, a maioria do setor profissionais, nos setores que se diz privado, sempre pagam o mínimo. E esse mínimo, todas as categorias precisam ter um piso salarial, assim como já tem há alguns anos os professores. Infelizmente, com todo o benefício que teve o SUS, né, os trabalhadores brasileiros, por meio do SUS, por meio da brilhante categoria do profissional, principalmente da saúde, principalmente no caso do enfermeiro, saiu o piso agora, depois de muita luta e muita pressão e organização. Infelizmente, o que há agora é uma reação para não respeitar esse piso. Ou seja, o setor público não quer reconhecer o devido valor dos profissionais e o setor privado não quer diminuir um pouquinho do seu lucro para valorizar esse profissional. E ficam aí dizendo que não tem condições de pagar os profissionais da área de saúde. É um desrespeito, é uma desmoralização e é um enfrentamento à própria lei, o que significa dizer e questionar a própria existência da democracia. Quer dizer, depois de muita luta, muita mobilização, que se reconhece pelo menos um piso, que ainda não é o suficiente como respeito à categoria, só para colocar como um patamar em exemplo, hoje o salário mínimo, se fosse um salário justo à proporção que foi criado lá na década de 40 e 50, hoje o salário mínimo calculado pelo INSS teria que estar custando em torno de 6.388, com base no dado de julho. Hoje o salário mínimo é insignificante, teria que multiplicar por 5 para ter o devido valor há décadas atrás. Então veja quanto regrediu em termos do poder de compra da classe trabalhadora que sobrevive do salário mínimo. E o salário mínimo é um mínimo muito pequeno, que não dá para uma família sobreviver. E isso também houve uma declaração de um ex-presidente, inclusive militar, se ganhasse o salário mínimo, dava um tiro na nuca dele mesmo. Então, há uma necessidade de que a classe trabalhadora tenha o devido valor, o devido respeito, para retornar tudo que ele produz para ele próprio. Ou seja, se tem um trabalhador que produz batata, mandioca, farinha, no caso, depois de processada, há necessidade de comprar outros produtos produzidos por outros trabalhadores. E, infelizmente, essa situação não é permitida à classe trabalhadora que produz as riquezas. Então, há uma necessidade de inversão. Os que sempre governaram Sergipe e o Brasil nunca governaram para a maioria da população. Governam sempre para os coronéis, para os fazendeiros. Hoje, infelizmente, né, os banqueiros, que não produzem nada, não transformam nada, não ajudam o Brasil em nada, só lucram, expropriam, exploram e pegam seus recursos e vai para o estrangeiro para garantir, né, nos mercados internacionais o seu bem-estar. E nós, trabalhadores, apesar de ter um país e um estado muito rico, infelizmente em Sergipe tem 1 milhão de pessoas passando fome. E essa insegurança alimentar, o nome técnico, na verdade significa fome. Imagine o que é alguém que porventura não tem o que comer hoje de manhã e nem sabe se vai comer no horário do almoço. Quem já comeu hoje, ou quem já tem seu almoço sendo preparado, imagine alguém que nem tomou café e nem vai ter nada pronto para o almoço. Então, se colocando no lugar do outro, amando o próximo como a si mesmo, vai ver que existe muita avareza, muita usura, muito egoísmo no sistema capitalista, perverso, onde tem gente que ganha 1 milhão por dia e não paga 1 centavo de imposto, e o governo Bolsonaro cobra imposto de renda de quem ganha um salário mínimo e meio por mês. Candidato, são 7h58, nós vamos chamar o bloco comercial e retornamos com a segunda parte da entrevista hoje com Elino Sabino, do PSTU, candidato ao governo de Sergipe. Vamos ao bloco comercial. Jornal da Manhã. O que quero que pode essa língua? Nossa língua. O que quero que pode essa língua? Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham o Jornal da Manhã. Eu tenho ouvido muita gente dizer que vai aos interiores de Sergipe. Interiores cai bem para casa. Por favor, conheço todo o interior de Sergipe, ou seja, conheço todas as cidades de Sergipe. Do mesmo modo, é errado dizer na cidade de Itabaiana quando você está num povoado, fora da sede do município. Quando eu me refiro à cidade de Itabaiana, eu me refiro à sede do município,
a zona urbana. Mas quando eu estou, por exemplo, no povoado Várzea do Gama ou Carrilho, eu tenho que dizer que estou no município de Itabaiana, precisamente num povoado. Este é o quadro Língua Portuguesa para o Jornal da Manhã. O que quero que pode essa língua? Nossa língua. O que quero que pode essa língua? FM Itabaiana, há 30 anos com você. Açaí Atacadista. No atacado e no varejo, aqui economizar faz bem. Informa a hora certa. 8 horas. Começou o Esquenta Aniversário Açaí. Preços ainda mais baixos para você. Óleo de soja Vitalive, garrafa 900ml, 7,19. Leite condensado semidesnatado Marajoara, o Triângulo Mineiro, 395 gramas, 4,85. Preços válidos para as lojas Açaí de Sergipe. De 29 a 31 de agosto, venha aproveitar. Esquenta Aniversário Açaí. Sempre o seu melhor negócio. Atenção, muita atenção. Você que sofre com azia, má digestão, gordura no fígado, pedra nos rins, pressão alta e diabetes. Ouça esses depoimentos reais. Eu tomei o Acabe e meu marido também, e a gente se deu muito bem. Até a dor da minha junta melhorou. A minha mãe, ela usa, ela tem pressão alta e diabetes. Quero agradecer muito pelo chá Acabe. Ele foi um santo remédio na vida do meu marido. Chá Acabe. Para qualquer mal, Acabe. O governo liberou empréstimo para os beneficiários do BPC Amparo Social Loas, com juros baixos igual aos aposentados do INSS. Venha na UBLA conferir. E além dessa oportunidade, você tem a credibilidade da UBLA, que está no mercado há mais de 13 anos. Venha hoje mesmo na UBLA, Rua Benjamin Constant, 89, em Itabaiana. Fones 99996-4431 e 99815-9876. Organização Paulo Menezes. Clínica Meu Dente, melhor e mais moderna clínica odontológica de Itabaiana e região. Presente em várias cidades da Bahia. Agora Itabaiana também tem Clínica Meu Dente. Uma clínica moderna com excelentes profissionais para atender você e sua família. Aqui você realiza todos os procedimentos em um só lugar. Temos laboratório de prótese no local. Realizamos seu book e instalamos seu aparelho na hora. Largo Santo Antônio, 633 Centro, Itabaiana, na Praça da Feira. Clínica Meu Dente, aqui você pode. O melhor para o seu carro está na Tire Solis, um grande centro automotivo Goodyear que há 70 anos oferece comodidade e segurança para você e sua família. Aqui você encontra pneus, serviços de alinhamento, suspensão, freio, troca de óleo, bateria e ainda parcelamos em até 10 vezes. Tire Solis, sua revenda oficial Goodyear em Sergipe e Bahia. Em Itabaiana, na BR 235, quilômetro 51, bairro Marianga. Telefone 3226-5000. Juntos salvamos vidas. Atena Proteção Veicular. Proteja sua moto ou seu carro contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total e danos a terceiros. A Atena Proteção Veicular tem assistência de guincho 24 horas, veículo reserva, rastreador e muito mais. Telefones 998 31 43 21 ou 998 51 43 21. Atena Proteção Veicular. Avenida Dr. Pedro Garcia Moreno, 762, próximo ao colégio. Itabaiana, Sergipe. Chegou a hora de comprar barato. A Topline Móveis e Colchões está realizando um grande queima de estoque. Produtos com até 60% de desconto. Mas aproveite, são poucos dias. Confira, conjunto de estofado luxo, almofada solta. Concorrência 1.900. Só na Topline 999,90. Na Feira das Panelas 296. Topline Móveis e Colchões. Setembro é o mês de aniversário no Supermercado Messias Peixoto. Venha comemorar conosco. 43 anos e tem sorteio de 43 prêmios. Um supermercado repleto de ofertas e promoções. Vende barato, a prazo e entrega em domicílio. Supermercado Messias Peixoto. Um supermercado no centro de Itabaiana e outro
no Shopping Peixoto. No Messias Peixoto, um mês inteiro de ofertas, promoções e sorteio de 43 prêmios. Televendas 999690467. Quedas, tropeços, vista embaçada, tudo isso pode ser catarata. Você sabia? O CELS é o único centro de especialidades oftalmológicas da região. Há 6 anos, o CELS é referência em exame de vista, com mais de 5.000 pacientes satisfeitos. Agende sua avaliação pelo 998559998. Calçadão Doutor Ayrton Teles, 131, Itabaiana. Diretor técnico, Dr. Gustavo Moura, CRM 4517. Óticas Prime, sempre preparada para receber os seus clientes com conforto e qualidade. Temos a maior variedade em armações de coleção nova e óculos solar originais com preços que cabem no seu bolso. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @Ótica Prime 01. Temos consultoras preparadas para o seu atendimento, proporcionando a melhor experiência na realização do exame de vista com o oftalmologista da sua preferência. Em Itabaiana, na Rua São Paulo, número 153. E em Nossa Senhora da Glória, na Rua Monte Alegre, 19 Centro. Curta FM Itabaiana nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e em todos os aplicativos de rádio. Curta, compartilhe e comente. Ligue e participe. 7934320093. Jornal da Manhã. Eleições 2022 é na 93 FM. Cleiton Santos. 8 horas mais 6 minutos, de volta aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1, jornalismo com conteúdo e credibilidade, onde o café não é requentado. Na série de entrevista com os candidatos ao governo de Sergipe, estamos recebendo hoje nos estúdios da FM Itabaiana Elino Sabino, do PSTU. É o nosso entrevistado de hoje, que falará agora sobre educação, né? Outra situação realmente que a gente precisa de uma melhoria urgente é a educação aqui no estado de Sergipe, não só na questão do magistério, que há uma reivindicação muito grande por parte dos professores, de insatisfação também com o governo do estado, mas também nas estruturas físicas das escolas estaduais, como também no transporte para os alunos. Qual é o plano de governo do PSTU, do Elino Sabino, para a educação aqui em Sergipe? Inclusive, de imediato, colocando que a gente assinou no termo de compromisso, juntamente ao sindicato Sintese, em 100% do que eles apontaram e reivindicam, não só para a categoria, como também para a educação, e nós vamos muito mais além. Nosso plano de governo estabelece que há uma necessidade de ampliar os recursos destinados à educação, e que hoje é 25% para 30%. Então, nesse sentido, de imediato, a gente coloca a valorização e o respeito. A outra coisa é a democratização, que também o sindicato reivindica, embora a gente tenha uma forma diferente de pensar no conselho, né, digamos assim, onde é o conselho com a participação da população, na comunidade escolar, ele já defende essa situação, e a gente tem uma participação do conselho popular, onde moradores, educação, trabalhadores por local de trabalho ou por local de estudo, também na escolha das chefias e do secretário. Então, nós vamos mais além na democratização, mas 100%. Ou seja, nós queremos uma educação integral, e não apenas escola integral. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é você prender os alunos dentro da escola. Outra coisa é você dar uma escola de qualidade, com conteúdo, com valorização profissional e com estruturas e de matérias adequadas que possa realmente qualificar, ampliando aí para a questão como aula de música, como aula de artes, tendo uma estrutura de sala teatral, tendo uma estrutura também como quadras e piscinas poliesportiva, para prender mais atividade, para cativar e dar motivação a esse aluno. Mas, claro, é preciso ter recursos. E aí a gente defende o quê? O não pagamento da dívida aos banqueiros, que leva mais da metade do que é arrecadado pelo Estado, numa dívida que nós já pagamos várias vezes. Ou seja, suspende-se, faz uma auditoria essa dívida. Essa dívida, com certeza, os bancos vão ter que devolver recurso que foi pago a mais devido à agiotagem, aplicando juros sobre juros e de forma correção monetária. E essa auditoria, ao longo aí de alguns anos, o recurso que iria para 315 famílias de banqueiros a nível nacional e internacional, viria para dar essa assistência, não apenas à saúde, não apenas à educação, mas toda a estruturação do Estado para garantir mais emprego, garantir uma boa estrutura para a classe trabalhadora. Os filhos, desde a creche até a universidade, inclusive construindo uma universidade pública estadual. Sergipe é um dos poucos estados que não tem uma universidade pública.
estadual. Ou seja, o que implica dizer que favorece as escolas privadas, que na verdade elas não são privadas. Todas usam um jeitinho brasileiro de chegar, ficar isento de imposto e receber recursos do Estado, do município e também da União. Ou seja, eles ganham de todos os lados. Ganham do aluno direto, ganha na infraestrutura com investimento do BNDES e depois ainda recebe verbas para alunos estudar lá. Ou seja, recebe de 3, 4 fontes diferentes, por isso que as escolas ditas particulares, os donos, que oficialmente não são donos, mas lucram e lucram muito. E essas pessoas acabam mandando no governador. Por isso que não quer uma educação pública de qualidade, desde a esfera municipal até a esfera federal. Infelizmente é isso que acontece. Quando os banqueiros financiam e as grandes empresas e multinacionais financiam, já financiam conduzindo para acabar cada vez mais com as escolas públicas. Por isso, uma forma de acabar e destruir é, até com apoio indireto e desinformado da população, dizer, se a escola não funciona, é melhor acabar. Claro, primeiro eles prejudicam a qualidade, assim como querem fazer com as outras áreas, por exemplo. Primeiro prejudica a qualidade para ter uma imagem negativa perante a população, para depois chegar e privatizar. Quer dizer, uma coisa que é pública, presta um bom serviço à população, é prejudicada ao longo de vários anos, para depois dizer que é melhor acabar porque não está prestando um bom serviço. E a gente sabe que, se for valorizado o profissional, seja o professor, seja os demais funcionários da escola, tendo uma boa remuneração, com plano de carreira, dedicação exclusiva, vai ter uma melhor qualidade na prestação de serviço. O problema é que nós queremos o quê? Se cada vez você melhorar a qualidade da escola pública, as escolas privadas ou ditas privadas vão ficar sem sentido de existir. Os filhos do rico vão estudar na mesma escola. Mesmo sendo egoísta, usurente e avarento, na hora que ele botar na matemática, vai dizer, a escola está com boa estrutura, tem todo um leque de disciplinas e matérias necessárias, e então lá não tem por que eu pagar uma escola particular. Então, é nesse sentido que a gente vê. A classe trabalhadora que produz riqueza não goza da sua produção, porque é governado principalmente pelo patrão, pelo burguês, pelas pessoas que sempre tiveram poder desde a invasão de Portugal. Então não vai mudar nada qualquer um deles se elegendo. Mesmo que seja o discurso seja um, o nome da pessoa seja o outro, alguém pode parecer que é em nome dos trabalhadores, em nome da maioria, em nome do interior, em nome de uma categoria profissional específica ou não. Na verdade, se eles for ligado a partido burguês, financiado por banqueiro, financiado por multinacionais, ele vai fazer a vontade dos ricos. Quem paga a banda escolhe a música. Candidato, como o senhor avalia também o tratamento da educação durante o momento de pandemia, né? Porque a gente percebeu aí que muitos alunos da zona rural, dos povoados, né, sofreram pela falta de estrutura para a aula remota, a falta de internet, enfim, não houve a mesma estrutura. E esses 2 anos que nós tivemos aí, né, os alunos foram prejudicados. Como é que o senhor avalia também o tratamento do Estado com a educação nesse momento de pandemia? É uma prova de que os recursos e materiais produzidos pela classe trabalhadora não são utilizados pelos trabalhadores. Ou seja, se a classe trabalhadora tivesse um retorno tecnológico, como tem o desenvolvimento da tecnologia nos dias de hoje, os alunos não teriam um prejuízo tão grande quanto tiveram. Ou seja, se já tivesse as escolas estruturadas com Wi-Fi, todos com equipamento de computadores, trabalhando para poder fazer essa utilização, mesmo que não é a mesma coisa. A aula remota, por melhor que seja a tecnologia, não é a mesma coisa que a presencial. Mas no período de pandemia, você, entre tudo e nada, é melhor algo intermediário, né? Ou seja, não é a mesma coisa, né, online, mas que seria com informações, prender o aluno com algumas atividades para ele não parar no tempo. Infelizmente, houve esse prejuízo, principalmente para a classe trabalhadora, que não teve o recurso, não tem o dinheiro para comprar um laptop, né, ou mesmo um celular que pudesse suportar e baixar o aplicativo. Então, esse prejuízo houve porque a classe trabalhadora não teve ou não tem a condição financeira e adequada, né, para ter essa tecnologia ao seu favor. E isso é uma prova, justamente o trabalhador rural foi o mais prejudicado, né, os filhos dos trabalhadores rurais foram mais prejudicados porque, por morar mais distante, ficou mais complicado ter o acesso à internet. E essa é uma situação que a gente defende. A necessidade de ter igualdade de condições para todos os trabalhadores. E aí há uma necessidade de democratizar a riqueza. A democracia não é só eleger candidato A, B ou C de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. A democracia, para ela ser democrática, é preciso distribuir a riqueza, socializar a riqueza de forma igualitária. Ninguém é melhor nem maior que ninguém. Se todos somos iguais,
precisam ser iguais na vida. A escola do rico não precisa existir. A escola é uma só para todos, com a mesma qualidade. O posto de saúde, a clínica, o hospital de urgência. Um exemplo foi a questão do câncer, que na pergunta anterior até não respondi. Como é que se pode? O recurso existindo por uma briga política, digamos assim, e também burocrática. Ficou o recurso parado durante mais de 4 anos para não se construir. Então, mostra o quanto são irresponsáveis em relação à saúde da população. Nesse caso específico, a pessoa que está portadora do câncer. Então, se tivesse assim, construído há 4 anos atrás, quantas pessoas teriam sido salvas com o hospital funcionando? Então, isso é uma demonstração clara que nós não estamos sendo governados por pessoas que pensam na maioria da população, que pensa na classe trabalhadora que produz a riqueza. Porque, seja a justiça, seja os políticos, teriam que ter um consenso e agilizar a construção de forma imediata, porque o câncer é igual à fome. Não espera, você tem que, se a pessoa está identificada com câncer, quanto mais demora, pior fica o tratamento. A mesma coisa é a fome. Você pode não morrer de forma imediata, mas se você fica sem comer 1 ou 2 vezes o dia, você morreu um pouquinho. Não morreu 100% de fome. Para morrer 100% de fome, você vai passar 1 dia, 2 ou 3 sem comer. Aí morre mesmo, de fome. Mas a morte de fome que se fala hoje é justamente isso. Você não tem uma segurança alimentar. Às vezes você fica uma refeição ou 2 sem fazer naquele dia. Comeu de uma esmola de alguém, uma gorjeta que você adquiriu, um serviço que você prestou, que você comprou, alguma coisa. Mas não tem essa alimentação correta todos os dias. Por isso que nós temos 1 milhão de pessoas passando essa insegurança alimentar, ou seja, passando fome no estado de Sergipe, num estado tão rico como é Sergipe. Ou seja, nós temos minérios, nós temos toda a área agricultável ou pecuária, né, nesse sentido, e, no entanto, além do mar, e os rios que podem também produzir peixes. Nesse sentido, não justifica ter 1 milhão, ou seja, quase metade da população sergipana, passando fome. Se tivesse um governo sério, um governo responsável, isso não acontecia. E o que é pior, ele ainda diz que está sobrando dinheiro. Aí assume mais a irresponsabilidade ainda. Como é que você tem sobra de dinheiro e as pessoas com carência na saúde, na educação, na assistência social e ainda passando fome? Candidato, o próximo tema é infraestrutura, obras, rodovias, né? Hoje eu trouxe aqui uma notícia onde diretores do DR afirmam que o Estado investe mais de 800 milhões por ano em rodovias. Não sei, o senhor deve estar aí em campanha, caminhando pelos municípios sergipanos, e tem realmente se deparado com a situação das nossas rodovias esburacadas, sem acostamento, sem sinalização, colocando em risco a vida dos usuários. Como é que o senhor analisa também, e qual é o plano de governo que o senhor tem para essa situação de infraestrutura, de obras e rodovias? Em relação às rodovias, a gente, dialogando com a classe trabalhadora, teve um trabalhador que fez uma expressão, não sei se é da autoria dele ou de alguém, mas as obras de Belivaldo são igual a Sorrisal. Caiu água, se desmancha. Então, essa irresponsabilidade é isso. Aqui, eu digo assim, eu sou da cidade aqui, Lagarto, vizinho aqui, bem próximo de Itabaiana. Foi feita essa pista aqui de Lagarto a Itabaiana, em menos de um mês já tinha buraco. Em menos de um mês. Isso, Itabaiana e Lagarto, há um fluxo muito bem de circulação. Então, qualquer um aqui sabe disso. Em menos de um mês já tinha buraco. Quer dizer, foi feito todo um trabalho, terraplanagem e tal, tudo mais. Claro, essa reforma sobrou dinheiro. Ou seja, o que era para ser feito, na verdade, não foi feito nem metade do que era para fazer em termos de camada asfáltica. Ou seja, há sempre o quê? Caixa 2, ou a empresa ganhou, ou o político ganhou. Qual político ganhou? É só o Ministério Público investigar para onde foi o dinheiro que não foi aplicado no asfalto. Agora, essa situação é semelhante à situação que é do orçamento secreto. É muita corrupção, onde os deputados e senadores exigem aí 30%, 40% do recurso, outros exigem para cada 1 milhão de verba, 1.000 votos. Então, essa situação, né, é o que dizem, na verdade, tem toda uma corrupção por detrás desse dinheiro. É dinheiro público que deveria estar identificado, rastreado para ser aplicado em determinada obra. E aí vem, com diversos discursos, com diversas formas de aplicação desse recurso, que é um desvio. Então, a infraestrutura do Estado é necessário o quê? Para gerar emprego, um plano de obra pública que possa construir todas as estruturas para melhorar a prestação de serviço, seja na área da educação, seja na área de saúde, na área da assistência social, na infraestrutura diretamente ao trabalhador rural, na assessoria à micro e pequena empresa urbana e rural. Há uma necessidade toda de estruturação do Estado, onde a gente aponta que há a necessidade de abrir concurso público para todas as áreas.
pondo fim à terceirização, servidor público presta melhor serviço à população de forma direta, sem o lucro do empresário. Tem empresário que fica rico com prestação de serviço. Empresário que já faliu 20, 25, 30 empresas, sempre dando calote nos trabalhadores, deixando sem pagar, e aí vai enriquecendo, enriquecendo, e se passa como bom moço. Se passa, quer dizer, deu golpe em vários trabalhadores, os processos na justiça demora décadas, né, para se ganhar, tem aquela tese e a pressão dos patrões, que trabalhador que bota ação na justiça não é mais empregado, não vai arranjar mais emprego, fica uma pressão psicológica, ou seja, o trabalhador é explorado, é discriminado, tem a opressão, e se organizar e se mobilizar, ainda vem a repressão com o braço armado do Estado. Ou seja, há uma necessidade de fazer uma revolução em Sergipe. Os de baixo precisam governar. Chega de acreditar nos mesmos que sempre se permutaram no governando o Estado e também o Brasil. Mesmo, repetindo, mesmo quando alguém com o discurso de trabalhador, na verdade, governou sempre para os ricos, sempre os fazendeiros, os usineiros, latifundiários, agronegócio ou agora os banqueiros. Ou seja, há uma necessidade das pessoas que trabalham não ter, elaborando leis, patrões. Porque o patrão torna o produto dele, a empresa dele, isento de imposto. E aí sobra para quem? Para o feirante, para o trabalhador rural, né? Quem trabalha de forma autônoma, cobra, digamos assim, um imposto excessivo, por exemplo, da moto, que a pessoa usa hoje como uma ferramenta de trabalho e não como uma coisa de luxo, mas a moto do rico é isenta de pagar imposto. Por exemplo, né? As motos aquáticas, os barcos luxuosos, não pagam um centavo de imposto. Então, essa inversão, há uma necessidade de isentar a classe trabalhadora de pagar impostos e cobrar impostos justamente dos mais ricos. Ou seja, acima de 5 salários mínimos, se cobra imposto de quem ganha. Infelizmente é isso. A classe trabalhadora, além de produzir a riqueza, ainda é sobretaxado. Por exemplo, a redução dos impostos para o combustível, na verdade, só beneficiou os ricos. Porque um dos poucos impostos que os ricos pagam é sobre o combustível, agora estão isentos de pagar imposto federal. E reduziu o imposto estadual. Agora, se por acaso ele realmente, o presidente Bolsonaro, quisesse beneficiar a classe trabalhadora brasileira e sergipana, consequentemente, teria, por exemplo, anulado essa paridade internacional, porque o governo desempregou milhares e milhares de trabalhadores, o governo Bolsonaro desempregou milhares e milhares de trabalhadores aqui em Sergipe, foi a omissão do governo Belivaldo e dos deputados, dos prefeitos, vereadores, não se empenharam, não fizeram um levante, uma reação, porque sabia que se a Petrobras deixasse de explorar o petróleo em nosso estado, iria ter muito desemprego, iria aumentar a miséria, a fome, e, no entanto, não reagiram. Havia uma necessidade de reagir. Se nós estivéssemos no governo, tínhamos feito um levante popular de todas as instituições para impedir essa agressividade e discriminação de Bolsonaro com o sergipano e com o nordestino. E, resultado, se o Brasil era autossuficiente em petróleo, depois que Bolsonaro assumiu, teve que passar a importar mais petróleo. Então, essa situação colocou o quê? A paridade, né, internacional do preço do produto, aumentando. Se hoje a Petrobras fosse 100% estatal, com a exploração, refino e distribuição, a gasolina poderia estar custando R$ 1,66. E o diesel, R$ 1,30. Isso já garantindo 30% de lucro de toda a sua produção. Ou seja, há uma necessidade de a gente voltar a que a Petrobras seja 100% estatal. Há uma necessidade de fazer um desafio a todos os candidatos a se pronunciar sobre a necessidade da Petrobras voltar a explorar o petróleo aqui no nosso estado. Nós temos o petróleo no nosso subsolo e ele parou de ser explorado. Isso deixou de vir riqueza para o estado de Sergipe, gerou desemprego, aumentou a miséria e a fome. Quem quiser ver isso, veja a Carmópolis, antes do fechamento da Petrobras, e veja o que é hoje. Então, Carmópolis, né, eu digo como município principal, não que seja o único, porque todos os demais, inclusive aqui, Lagarto, que é um pouco mais distante da região petrolífera, na verdade também sofrem de forma indireta por diminuir o comércio, diminuir a venda de mercadoria, diminuir a venda de alimentos que são produzidos nessas regiões. Então, há uma necessidade de a gente ter esse compromisso de transformar a nossa sociedade, mas desacreditando daqueles que sempre governaram. Há uma necessidade de botar trabalhador para governar, trabalhador para elaborar as leis, porque os patrões só querem sugar e nos explorar.
Candidato, nós temos 6 minutos para 3 temas ainda, na verdade. Esporte, turismo e juventude, né, que é preciso ser falado também no seu plano de governo. Indústria e comércio, geração de emprego e ação social. Se vire nos 6 minutos aí para abordar esses 3 temas. A gente tem um programa que atende à necessidade da classe trabalhadora, e digo bem antes de situação. Então, nós estabelecemos 16 pontos, né, não dá para tratar todo em 1 hora de programa, ou menos um pouquinho que isso. Na verdade, há uma necessidade de um maior diálogo entre a classe trabalhadora, por isso que a gente diz que não há uma democracia, porque os planos de governo não são apresentados de forma proporcional, né, a essa situação, à necessidade. São os trabalhadores que são a maioria do povo, mas não tem. Mas no nosso programa tem o seguinte: se você incluir que a estrutura das escolas tenham, além da sala de cultura, sala teatral, tenha quadra esportiva e piscina também poliesportiva, vai garantir um melhor desenvolvimento de todos os alunos, inclusive a utilização dessas estruturas pela comunidade. Além dessa situação, quando você pensa no pleno emprego, onde vai gerar um plano de obras públicas, construindo e estruturando o Estado para bem servir a população, também com investimento na micro e pequena empresa, seja urbano, seja rural, com carência de 2 anos e baixa taxa de juros, você vai garantir um emprego das pessoas. Não basta apenas distribuir esse auxílio emergencial, que mais parece uma política de eleitoreira, prevendo o recurso só até dezembro. Há uma necessidade de estruturar, além de assim, e nós defendemos, inclusive, que esse auxílio é muito insignificante, não dá para o sustento da família, nós defendemos que seja de 1 salário mínimo. E olha que esse mínimo já está bastante valorizado, como dito agora há pouco. Então, há necessidade de ser um piso, um mínimo de 1 salário mínimo para cada família, e também, no caso, toda a estruturação de preparação de pleno emprego, para os trabalhadores rurais serem estimulados a plantar, distribuir sementes, financiar também a adubação, estimular que seja adubo orgânico. Por que essa situação? Há uma melhoria da qualidade da alimentação, melhorando a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, uma meta é de tornar toda a produção sergipana, no caso, digamos assim, natural, saudável para a pessoa. Então, há uma necessidade dessa qualidade de vida orgânica, ou seja, toda a produção de Sergipe precisa ser orgânica. E aí a gente tem o plano nosso em Sergipe e também a nível nacional com a nossa candidatura Vera, né? Nós estamos com a chapa apresentando um programa diferente dos outros, não queremos financiamento dos bancos, nem das multinacionais, como já disse, quem escolhe a banda, quem paga a banda escolhe a música, né? Há uma necessidade de a gente também trabalhar no sentido de que a classe trabalhadora é quem vai decidir o seu próprio rumo. Chega de esperar em Salvador da Pátria. E a gente tem, no caso, Leide Lima como nossa vice-candidata a governadora, Heraldo Góes, que é dos Correios, é o nosso candidato ao Senado, temos os deputados estaduais e nossa candidata Vera a presidente da República. Então, há uma importância de a gente ter essa organização. O PSTU é um partido que atua sempre nas lutas, nas mobilizações. O PSTU tem o compromisso com a classe trabalhadora todos os dias. Não fazemos política apenas na eleição. A gente atua nas mobilizações, nas greves, nas passeatas, nos protestos de toda a classe trabalhadora. E há uma necessidade de a gente ter. Então, se o espaço aqui, no caso, é pequeno, nós temos o site do PSTU, né, PSTU Elino Sabino 16.org.br. Nesse sentido, também há o site nacional PSTU, www.pstu.org.br. E é importante entrar no Instagram, também da nossa candidatura, Elinos PSTU 16, e arroba, né, Elinos PSTU 16, para a gente complementar. Hoje à noite nós vamos ter a nossa live, né, arroba Elinos PSTU 16, e é importante acompanhar a classe trabalhadora, entender que há necessidade de eleger pessoas que sentem na pele os problemas que nós sentimos no dia a dia. Eu sou um trabalhador, as nossas candidaturas são todas de trabalhador e nós queremos mudar essa situação. É preciso acabar com o sistema capitalista. O sistema capitalista é o responsável por isso conjunto. É orientado, ou seja, quando o sistema capitalista pensa que é preciso ter 30% das pessoas passando miséria, desempregados, sem ter o que comer, é porque eles querem que os 70% que ainda tem o seu trabalho, que tem o seu emprego, mesmo que seja micro, pequena empresa, ou mesmo por autônomo,
eles pressionam os outros que não têm a aceitar o baixo salário que recebem. E isso é o que nós queremos mudar. É preciso, então, ter uma sociedade justa e igualitária, e nós entendemos que isso é o socialismo onde haja democracia, onde haja organização da classe trabalhadora, onde a riqueza seja distribuída de forma igualitária para todos, e não apenas os privilégios de alguns avarentos, urentos e egoístas. 8h29, finalizando. Candidato, quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite da FM Itabaiana e ter vindo aqui trazer o seu plano de governo para a sociedade sergipana. Sucesso na caminhada, né? E muito obrigado por ter nos atendido. A gente agradece a sua oportunidade, vamos estar sempre ao dispor. Se tiver outra oportunidade, a gente espera falar de outros assuntos provocados nessa situação, mas a gente espera que haja uma revolução, uma revolta do eleitorado, que a maioria ainda não decidiu em quem votar para governo ou até para presidente. Então, há uma necessidade. Reflita, pense em quem tem programa de governo. Não leve apenas o nome do candidato ou o partido do candidato. Lembre que quem anda com porcos, farelos come. Aí vocês ouviram Elino Sabino, candidato ao governo do Estado de Sergipe pelo PSTU. Nós vamos ao bloco comercial. Amanhã vejo o professor Haroldo Félix, que será concedendo entrevista também aqui no programa. Né, e agradecendo a todos que estiveram conosco nesse exato momento. A gente volta depois do bloco comercial. Jornal